Graças a Deus por cada irmão que fez um esforço por estar aqui. E que Deus possa nos falar nessa manhã. O título é Fome e Sede de Deus. Esse é o título da nossa palavra de hoje. Fome e Sede de Deus. E precisamos sempre nos localizar no tempo, saber os momentos que nós estamos vivendo. A palavra que Deus mais usa para nos avisar sobre esses últimos dias é vigiai. Vigiai. Então não é só orar, é vigiar. Vigiar significa acompanhar as notícias, acompanhar o desenvolvimento das coisas no mundo. Dia 7 de outubro do ano passado aconteceu uma coisa inédita. Israel estava dividido como nação e ficou despreparado. Não consigo imaginar, não consegui acreditar quando eu vi essas notícias, que Israel está sempre preparado, sempre vigilante, sempre sabendo antes da hora as coisas que vão acontecer, e aconteceu aquele desastre horrível, coisas terríveis, que mudou a história do mundo, né? Mudou a história do mundo. Estamos vivendo os efeitos disso agora. Então nós tivemos a pandemia, agora nós tivemos 7 de outubro, que gerou, em vez de gerar compaixão por Israel, gerou uma onda de antissemitismo, de ódio. E eu fiquei pensando, como que pode a pessoa normal, uma pessoa dessa geração nossa, com direitos humanos e todas essas coisas, odiar uma pessoa por causa da raça dela, achar que é normal arrastar ela pela rua, de cara para baixo, e toda a população aplaudindo, e a única coisa que ela fez foi ser judeu, única coisa. Eram pessoas simples, que nem nós, estavam em suas casas, e velhos, mulheres, crianças, e toda a população aplaudindo, e agora nos campos, no mundo inteiro, e nas cidades grandes, é inacreditável, é inacreditável. Já pensou só porque ser brasileiro você ser torturado? Só porque ser de uma determinada raça, de uma determinada coisa? É uma coisa que em nossa geração iluminada não deveria existir, mas esse é o fato, essas são as notícias. E isso está na Bíblia, está claro na Bíblia. Mas em dia 14 de abril nós também tivemos uma coisa inédita. Nunca na história das guerras modernas houve mais de 330 mísseis balísticos e drones e tudo quanto tipo, 330. Se 10% caísse, seria um estrago horrível na nação de Israel. Então, nunca houve um ataque massivo desse jeito. Os fabricantes dessas armas falaram que garantiam 90%, 99%, nunca, que era 90% de chance de interditar, e 99% foram interditados. Quase na época da Páscoa, 14 de abril. Guarda essas datas, porque essas datas são importantes. 7 de outubro do ano passado, 14 de abril, Deus manifestou seu braço poderoso e livrou Israel milagrosamente. Milagrosamente. Então nós estamos vivendo em dias de tremendo mal e tremenda manifestação de Deus. E os exércitos dos dois lados, das trevas e da luz, estão se preparando, estão se armando. Esses são os dias que nós estamos vivendo, irmãos. E nós não podemos ficar dormindo, e nós não podemos ficar levando a vida como normal e tudo tranquilo, e achando que daqui para frente vai ser normal, porque não vai ser. E nós temos que estar vigiando e orando, e não sendo levados pelas notícias, muitas vezes falsas, enganosas. Nós temos que estar pensando, meditando e orando. Tem um livro que foi publicado pela Editora Impacto e não está vendendo muito, não.
tinha que estar vendendo para caramba. As controvérsias de Sião mostra biblicamente o que vem para frente sobre Israel, sobre o mundo. Gente, é primeiro judeu e depois cristão, tá? Isso aí é garantido. É primeiro judeu que é perseguido e em segundo lugar cristão. Nossa vez está vindo aí para frente. Mas Israel vai ter problemas sérios. Deus livrou agora, mas não quer dizer que ele vai livrar direto, porque a Bíblia diz claramente, em muitos profetas, em muitos lugares, duas coisas muito fortes. Primeiro, que esse lugar, Tel Aviv, é quase a capital do homossexualismo, do LGBT, esse movimento todo, e o número de abortos em Israel é astronômico, sangue inocente. Você acha que Deus vai deixar isso sem julgar só porque é Israel? Não. Vem a aflição sobre Israel, triste, terrível. E eu gostaria que você realmente, se não leu esse livro, leia as passagens bíblicas. É uma coisa que nos acorda. Nós somos a favor de Israel. Nós defendemos Israel porque Deus é o Deus de Israel. Mas que Deus está concordando com esse jeito que eles andam? Não. Vai ter problemas sérios. Vai ter aflição. Vai ter, e tudo isso em preparação para a volta de Cristo. Milhares e milhões vão ser mortos, mas vai ficar um remanescente. E esse remanescente, como nação, vai ser totalmente de Jesus. Amém? A Bíblia fala claramente que a primeira nação do mundo, que vai ser nação de Deus, convertido como nação, será Israel. Mas não é o Israel de hoje, é o remanescente que ficar, um povo quebrantado, contrito, arrependido e que reconhece o Messias. Amém? Então isso é só um panorama das coisas que estão acontecendo e dos dias em que nós estamos vivendo. Eu quero falar com vocês sobre o que nós devemos estar fazendo agora, porque nós, olhando em retrospectiva, daqui a uns anos, eu não sei quando vai acontecer, mas nós estamos vivendo na época, tem a época antes de Cristo. Nós estamos na época antes do maior avivamento da história, prometido em Joel capítulo 2. Deus falou, acontecerá nos últimos dias, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós veremos um derramamento do Espírito como nunca esse planeta já viu. Nós vamos ver coisas inéditas, coisas que o livro de Atos, aqueles primeiros capítulos, vão diminuir de importância diante da grandeza daquilo que Deus vai fazer nesses últimos dias. Isso é promessa de Deus. Ele não vai voltar fisicamente, Jesus, que está às destas de Deus, ele não vai voltar antes que o Espírito Santo termine sua obra. Ele não vai voltar para aperfeiçoar a noiva. Ele não vai voltar para dar uns retoques. Não. Ele volta como Rei glorioso para julgar o mundo, porque o exército dele está puro, está claro, está definido, entendeu? A noiva está pronta, entendeu? Então, para isso, não é Jesus que vai fazer isso, é o Espírito Santo. E para isso precisa de um derramamento do Espírito Santo como nunca houve, e vai ser global, e não vai ser de grandes personagens, grandes homens e mulheres de Deus, não, vai ser uma obra do povo de Deus na face da terra. Amém? Só que nós não temos controle sobre isso. Nós não sabemos que dia que vai ser, que maneira que vai ser, onde vai irromper. Pode ter certeza que não vai ser do jeito que alguém está pensando. Deus gosta de confundir e Ele não vai fazer de um jeito que a gente acha. E talvez Ele comece nos lugares mais improváveis, com as pessoas que nós mais temos preconceitos. Deus é Deus, Ele vai fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas nós estamos nessa geração pré-maior avivamento da história. Isso depende de Deus. Mas qual é a nossa parte agora, para nós não olharmos para trás e nos arrependermos porque não utilizamos o tempo em que nós estamos vivendo?
Nós não utilizamos os dias, as horas, o tempo que nós temos agora. O que nós deveríamos estar fazendo agora? Isso tem sido nossa ênfase por muitos anos. Em 2015, publicamos uma mensagem sobre o grande abalo. E Deus está abalando e vai abalar todas as coisas. Desde muito tempo nós estamos avisando a igreja sobre esses dias e sobre o que nós devemos estar fazendo. E o Eduardo trouxe meu último livro, que saiu agora, eu não tinha visto até agora. Estava demorando demais, ficou apertando ele, mas ele é enrolado. Não. Ele faz um bom trabalho, mas demora mais do que eu gosto. Eu gosto de coisa mais rápida. O livro é Preparai o Caminho, Como? E tem várias mensagens aqui, inclusive uma mensagem do Davi Wilkerson, de muitos anos atrás. Então, se você não lê, leia, que isso vai dar muitas dicas sobre como nos preparar para esses dias. Preparai o caminho do Senhor. E tem um livro que eu estou lendo em inglês, de um irmão que é casado com uma irmã de Jundiaí, que mora em Berlim, e que está traduzindo nossos livros para o alemão. E ele está escrevendo um livro em inglês sobre o mesmo assunto. Que fazer antes que ele venha? Só que não é um livro curtinho assim, não. É um livro de 300 páginas. Mas está mexendo muito comigo. Ele pediu para dar uma lida, para falar, para sentir. Muita unção, muita direção. Eu acredito que Deus vai liberar sobre a igreja palavras nesses dias que vão formar trilhos para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho aqui, no primeiro ponto que eu quero dizer é sobre isso. O que devemos fazer para preparar para esse avivamento? E junto com esse avivamento vem perseguição e tribulação como nunca antes na história. Então vai ser simultâneo. Avivamento e perseguição. Avivamento e tribulação. Vai ter problemas sérios. A Bíblia diz que a tribulação vai ser diminuído o tamanho por causa dos eleitos, que senão nem os eleitos ficavam firmes. Vai ser como nunca se viu na história. E não é só para Israel não, tá? É para a igreja também. É para nós também. Então, tem previsão de grandes problemas e grandes bênçãos. Amém? Os problemas vão peneirar a igreja. A igreja muita gente que está só servindo a Deus porque é vantajoso, vai cair fora. Chama-se a grande apostasia, o grande abandono da fé. Pessoas que estão em igrejas porque é chique estar na igreja, vão sumir, vão desaparecer. A Bíblia diz que vai haver muita traição, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Vai ter muita coisa feia, desagradável, ruim, mas vai ter muito poder de Deus e graça de Deus, e avivamento e poder do Espírito Santo, e livramentos miraculosos, e Deus escondendo seu povo, e Deus fechando os olhos dos guardas, e Deus livrando seu povo da cadeia, ou Deus permitindo que seu povo seja degolado, seja o que for, no fim vai ser bom, amém? Amém? Eu acho que quem é degolado vai ter mais vantagem do que a gente que ficar aqui, se a gente ficar, porque eles já vão direto para o descanso eterno. A Bíblia diz em Apocalipse, bem-aventurados que morrem no Senhor, porque vão entrar no descanso e suas obras os acompanham. Então, não tem que ter dó dos mortos, não, por amor de Cristo, não. Mas tem que ter dó dos vivos para ver se esses vivos vão ficar firmes e não vão apostatar e não vão deixar a fé. Mas eu queria, então, dizer nesse primeiro ponto, como nos preparar para avivamento e como nos preparar para perseguição. E nenhum dos dois nós vamos produzir, os dois virão fora do nosso controle, nós não temos poder sobre isso, nós não temos decisão sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos orar para ter paz, nós devemos orar pelos governantes, nós devemos orar para ver paz, nós nunca torcemos pelo pior, nós sempre vamos torcer pelo melhor, mas que vem,
né? Que vem, e nós precisamos nos preparar para isso. Então, a minha pergunta é sobre isso. E vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. É um versículo bem curtinho, no meio das bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora, me diga uma coisa, você se sente bem-aventurado quando você tem fome? Eu não sei você, mas eu não. Quando eu fico com fome, eu fico irritado e eu preciso comer logo, senão as pessoas têm que sair de perto. Depois que eu como, eu fico com uma paz tremenda, uma alegria tremenda. E aí posso cumprimentar todo mundo, estou tudo alegre, né? Então a irritação não vem nem por causa de problemas, vem por causa de fome. Então fome e sede não é agradável, fome e sede é terrível. E Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede. Não é bem-aventurados os que acharam, os que estão sentindo bênção, presença de Deus e tudo maravilha, não. Bem-aventurados os que estão sentindo falta de Deus, os que estão sentindo horror diante das injustiças na igreja, no mundo, que vê as coisas erradas acontecendo e ficam incomodados e falam: Deus, cadê o Senhor? O Senhor não está fazendo nada, a gente ora, não acontece nada. Essas pessoas, Jesus diz que são bem-aventurados. Mas quando que vem a bem-aventurança? Quando vem a promessa, porque aqui tem os candidatos a ser bem-aventurados ou abençoados. Quem é candidato para ser abençoado? Quem tem fome e sede, ou seja, quem está na pior, certo? Pensa assim, se você está bem, você não é candidato. Mas se você está mal, você é candidato. Bem-aventurados que têm fome e sede. Agora, você não está com fome e sede, você está tranquilo, você está numa boa, Deus está abençoando, está tudo correndo bem, você não é candidato, não. Essa bem-aventurança é para quem? Para quem tem fome e sede. Mas a bênção, a bem-aventurança é que serão fartos. Virá bênção, virá avivamento, virá presença, virá graça. Isso virá. Mas o bem-aventurado é aquele que sente falta, que está sem, que está carente, que está desesperado. Essa bem-aventurança. E aí vamos para Lucas capítulo 6, que é um pouco mais forte ainda do que em Mateus. Lucas 6, versículo 21. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Você viu lá em Mateus diz, fome e sede de justiça. Lucas é um pouco mais radical. Ele diz, bem-aventurados vocês que têm fome. Fome, não é só de justiça não. Fome, fome, fome. Fome de qualquer coisa. Entendeu? Lucas não é muito espiritual. Lucas é mais terreno. Ele fala sobre os pobres. Bem-aventurados os pobres. Mateus fala os pobres de espírito. Não. Mas Lucas fala assim, bem-aventurados os pobres. Ai dos ricos. E Mateus nem fala dos ais, né? Então Lucas é bem pé no chão e bem na terra. Então assim, não é só fome de justiça, é fome. Ou seja, eu queria falar com vocês hoje sobre isso, que Deus gosta de gente que não está bem, que Deus gosta de gente que está mal, que gosta de gente que está com fome. Pode ser fome de justiça, mas pode ser fome de comida e pode ser fome de qualquer outra coisa. Fome de amor, fome de solução, fome de resposta, fome de qualquer coisa. Ou seja, pessoa que está sentindo falta, que está mal. Alguém pergunta, tudo bem? Fala, não estou bem. Não estou bem. Entendeu? Esses são os candidatos dessas bem-aventuranças. Bem-aventurado, ele diz aqui, vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Ou seja, você não vai ter muitos likes.
Entendeu? Você não vai ter uma igreja com milhares de pessoas. Os homens não vão te aplaudir, eles vão te odiar, porque você está falando coisa que eles não gostam. Quando isso acontecer, bem-aventurados sois. Vocês estão entendendo? É meio contrário à nossa mente, não é verdade? Deus está abençoando, nossa igreja está cheia de gente, tem muitas pessoas ouvindo nossos podcasts, nossas coisas assim. É sinal que tem unção, é sinal que Deus está abençoando. Jesus não está dizendo isso, não. Ele está dizendo, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, quando vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. E aí depois vem os ais, versículo 24. Ai de vós que sois ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Eu não estou negando, irmãos, que Deus vai ter uma grande colheita de almas, que muita gente vai ser salva, que muitas pessoas que têm o Espírito Santo vão aplaudir e vão concordar. Não estou negando isso. Mas estou querendo dizer que nós precisamos mudar nosso conceito interior de querer que as pessoas nos aplaudem. Nós precisamos nos tornar candidatos, como Jesus diz aqui, de alegrar quando nos injuriarem e nos expulsarem e falarem mal e maldizentes e falarem tudo quanto é tipo de mentira sobre nós. Nós devemos nos alegrar porque fizeram assim com os profetas. Então, quem é candidato para ser farto? Quem tem fome. Quem é candidato para rir? Quem está chorando. Quem é candidato para Deus elogiar? Quem está recebendo muitas maledicências e pessoas falando mal deles. Por causa de Cristo, por causa dele. Amém? Esse é o nosso segundo ponto. Estamos falando sobre, o primeiro ponto é como preparar para a perseguição que virá e para o avivamento que virá. O segundo ponto é que Deus tem promessas. Mas nós precisamos nos tratar de ser candidatos. E o candidato para essa promessa é fome. Se você não tem fome, você não é candidato. Você não é o destinatário dessa promessa. Tá certo? Então, a terceira pergunta é uma pergunta lógica. Como aumentar a fome e sede? Eu quero ser candidato. Eu quero ser o destinatário dessa bênção. E eu preciso ter mais fome, então. Mais fome e mais sede. Como aumentar a fome e a sede para sermos esses candidatos? Irmãos, e aí vem a minha exortação para mim e para vocês e para a igreja de modo geral. Nós precisamos parar de saciar essa fome com coisas naturais, remédios, comida. Cristão não bebe, não fuma, mas que come é uma desgraça. E fala de comida, e reúne em comida, e fala de comida, mata a fome de Deus com comida. É pecado ter comida? Não. Mas mata a fome. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos estar saciando nossa fome com seriados de TV, com filmes, com festas, com comida, e nenhuma dessas coisas é pecado. Mas está matando a fome, você sente necessidade, ou com as redes sociais, e não aguenta ficar sem Wi-Fi, sem celular. Eu estou só dando exemplos, viu, gente? Tem muita coisa, e nenhuma dessas coisas é pecado. Nenhuma dessas coisas é pecado. Nós podemos estar matando a sua fome com a obra de Deus.
arrumando eventos, viagens, ministrações e coisas, e na correria. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas você não para ter fome. Eu não estou pregando para vocês, eu prego para mim mesmo. Como aumentar a fome de Deus? Ou você vai esperar perseguição? Você vai esperar que tudo seja tirado? Ou você pode cultivar a fome sem perseguição? Agora. Não é uma vergonha? Deus precisa perseguir a igreja, permitir perseguição à igreja, para que aí ela fica dedicada, aí ela clama, aí ela ora, aí ela tem desespero. E não é só perseguição. Eu acho que vocês todos vão identificar que na sua vida pessoal, no momento de crise, é que você mais chegou perto de Deus, não foi? No momento de crise. Mas precisa de crise para você chegar perto de Deus? Você não pode criar uma crise. Você não pode criar uma crise artificial. Tem comida em casa, mas não vou comer, vou jejuar. Tem nenhum problema de saúde, nenhum problema na família, nenhum problema no emprego, não tem falta de dinheiro, mas eu vou doar até ficar com falta de dinheiro. Eu vou fazer uma coisa para doer, eu vou fazer uma coisa para sentir falta, eu vou aceitar ter depressão e coisa, porque aí eu sou candidato para Deus operar. Eu vou ficar ruim e vou admitir que estou ruim e não estou bem, mas aí eu sou candidato para essa bem-aventurança. Porque eu não vou aceitar matar essa fome com coisas lícitas, porém, que acabam com a fome, que satisfazem. E presta bem atenção, gente, eu não estou falando de um extremismo, de um fanatismo, não estou falando de de negar coisas que o Espírito Santo nos dá. Não estou falando sobre isso, não. Estou dizendo que o Espírito Santo conduz cada um de nós para uma sede, uma fome, para a gente cultivar. Deus vai mostrar para você como você deve fazer. E Ele diz que isso tem que ser em secreto. Quem jejua tem que parecer para os outros que não está jejuando. Ele não tem que estabelecer uma regra sobre todo mundo na nossa igreja, nossa comunidade tem que fazer, não tem que fazer nada. Você tem que fazer o que Deus coloca em seu coração para fazer, para você aumentar sua fome, sua sede. Não espere os problemas, arrume problema para você ter sede de Deus. Eu acho que a maioria de nós não precisa arrumar problema, que tem bastante, né? Mas aproveita seus problemas. Aproveita a angústia que vem. Aproveita aqueles momentos quando você fala assim, eu preciso entrar na rede social, ou eu preciso assistir um seriado, ou eu preciso comer, ou eu preciso... Não, vou curtir esse momento no sentido assim, eu preciso de Deus. Eu preciso da presença. E eu estou com sede, porque eu não estou sentindo nada dessa presença. Eu não estou sentindo nada, nem natural, nem espiritual, nem nada. Eu estou ruim, eu estou mal, mas eu estou esperando nele. Me vem muita memória de uma pessoa sentada num ponto de ônibus, e passa muitos ônibus, e nunca é o ônibus dela. E ela vai passando 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Não passa. E alguém fala assim, você vai ficar esperando? Talvez não vai passar. Pega um que para quarto quarteirão da sua casa e anda um pedaço. Não. Para mim só serve esse ônibus e eu vou ficar esperando. É essa atitude que Deus está querendo, sabe? De que nós não aceitamos paliativos. Nós não aceitamos amortecer a nossa crise interior com soluções humanas. Nós não aceitamos, nós queremos Deus. Tinha uma música antiga, né? Eu quero é Deus, né? Eu quero é Deus. Temos que ter isso, eu quero é Deus.
O salmista, você lê os salmos, o salmo é tudo assim. Minha alma está angustiada, eu estou afogando, eu estou aqui no brejo, eu estou quase entrando na boca, eu estou afogando, o senhor não está escutando nada, o senhor não vai fazer nada. Nos salmos é assim. Esse é o cara que está com fome e sede. E tem bem-aventurança. Nós somos candidatos. Quando você tem uma crise violenta e corre a Deus e chora e ora como você nunca orou antes, maravilha. Mas se você puder fazer isso sem crise, melhor ainda. Minha exortação nessa manhã é essa. Não tem segredo, assim, não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Jesus disse que nos dias, será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, compravam e vendiam. Todas essas coisas a gente tem que fazer. A gente tem que comer, beber, a gente tem que casar, tem que construir, tem que vender e comprar. Todas essas coisas tem que fazer. Mas ele está dizendo que as pessoas nos últimos dias, não é o pecado que é o grande problema, sabe, gente, da igreja? O pecado não é o grande problema. O problema nosso é ser amortecido com coisas lícitas, coisas corretas. E você não tem angústia, não tem desespero, não tem intensidade, não tem fome. Que Deus nos ajude a ter fome. Deus nos ajuda a ter fome. Isso nós podemos fazer antes do avivamento. Isso nós podemos fazer agora. Nós podemos fazer isso. Vire comigo para Mateus 9. Mateus 9, versículo 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós, os fariseus, jejuamos, os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Então, meus irmãos, nós estamos nesses dias. Nós estamos nesses dias. E como eu estou dizendo para vocês, eu não estou indicando uma regra que funciona para todo mundo, não. Eu não estou indicando quantos dias deve jejuar, como deve jejuar. Eu mesmo odeio jejuar. Odeio jejuar. Eu já disse que quando eu fico sem comer, eu fico com raiva. E eu odeio ficar com raiva, então eu odeio jejuar. Mas Deus está nos chamando. O Espírito Santo está convidando. Não leve a vida no normal. Não vai para a reunião da igreja e acha, não, que cumpri meu dever, dei o dízimo, cumpri meu dever, contribuí lá para o Rio Grande do Sul e está ótimo, está bom. Não está bom, não. Não está bom. Você entrou em crise, você entrou em desespero, aí está começando a ficar bom. Entendeu? Aí você está começando a ficar desesperado por Deus. Aí sua oração tem mais força. Aí seu choro tem mais força. Aí você tem mais sinceridade. Jesus está procurando pessoas que têm saudade do noivo, que nada satisfaz, nenhum dos outros ônibus resolve, só o meu. E eu não vou ficar aqui sentado aqui, eu não vou pegar nenhum outro ônibus, nenhuma outra solução. Eu espero o meu ônibus, eu espero o meu noivo e não quero mais nada. É isso que ele está indicando para nós. E aí vamos para o ponto número 4. O ponto número 4. Deus é bom e não gosta de ver ninguém sofrer. Porém, Ele gosta que a gente tenha fome e sede. Como assim? Ou então Ele permite algumas crises em nossa vida, crises terríveis. O Filho de Deus não está isento de crises. Coisas terríveis, coisas ruins. Assaltos, doenças, problemas emocionais no casal. Ele permite um monte de coisa. Ele permite. Mas se ele não gosta e ele é todo poderoso, por que ele permite? Deixa eu te dizer,
Ele permite porque ele está em vista de um bem maior. Sabe? Presta bem atenção nisso. Ele não gosta de dor, de sofrimento, de fome, de doença, de crise, ele não gosta. Mas se isso vai produzir uma coisa melhor, ele permite, porque ele tem nosso bem em vista. E qual é o bem em vista que ele tem? Presta bem atenção, gente, que eu queria que Deus tocasse seus corações nesse sentido. Ele quer criar um vazio dentro de você, maior, para caber mais dele. Ele quer esvaziar você de si mesmo e dessas coisas corriqueiras que não matam a fome. Ele falou para a samaritana: eu tenho água, essa água que você tem aí não vale nada, vai voltar a ter sede, mas a água que eu tenho é muito melhor. Ele está falando, ele está muitas vezes tirando de nós conforto financeiro, conforto de saúde, conforto de outras coisas, porque ele quer aprofundar um buraco dentro de nós, um vazio, uma necessidade, e aí você vai ter mais capacidade para Deus. Isso é bom demais. Ele só permite o mal para conseguir um bem maior. Ele só permite coisa ruim porque ele quer uma coisa muito melhor. E nós precisamos que esse buraco, que esse vazio, que esse mal-estar, que essa vida rotineira que nos enche a paciência, que essa fome e sede é uma coisa maior, que isso aumente, para que Deus nos encha muito mais do que nós temos tido capacidade. Quanto mais você sofre, mais você cabe a Deus. Quanto menos você sofre, mais você é superficial. Você é uma pessoa que não cabe muito de Deus em você. Sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Deus é bom, Ele não gosta de coisa ruim, mas coisa ruim acontece porque Ele estava em vista um bem maior. Ele está com vista um bem maior. Ele quer que você... Então, vamos pensar juntos sobre isso. Por que Deus demora a responder? Por que a gente busca, ora, e Ele não responde? Por que demora? Ele é todo poderoso, podia fazer na hora. Por quê? Porque essa busca, essa sede, esse desespero, esse sofrimento, essa saudade, está fazendo uma obra de Deus divina dentro de nós. Se ele respondesse rápido, essa obra divina não aconteceria. Mas porque demora, a busca está formando raízes profundas em nossas vidas, está nos aproximando de Deus. Então vale a pena demorar. Ele fala assim: não vou responder agora. Mas continue buscando, continue orando, continue sentindo saudade, continue sentindo falta, continue ficando frustrado e pensando por que Deus não responde. Mas essa busca faz parte da resposta. Essa busca, essa saudade, esse desejo, ele vai estar fazendo uma obra divina dentro de você. Então não apresse Deus, deixe Ele trabalhar. Vamos ler aqui em Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. Gente, essa coisa na Bíblia é um negócio impressionante. Quando todos os homens falarem mal de você, e maldizerem você, expulsar você, fica alegre, canta de alegria. Meu Deus do céu, isso é difícil. E aqui ele diz: tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé
produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Estão ligando com aquilo que eu acabei de falar? A busca precisa demorar. A busca não pode ser rapidinho, facinho. Não. A busca tem que ser demorada. A busca tem que ser intensa. A busca tem que afetar suas emoções. A busca tem que levar você ao desespero. Porque quanto mais desesperado, mais perto de Deus você está. A busca precisa ter a sua obra perfeita. Deixa a perseverança e fala assim, a perseverança tem a sua obra perfeita. Fica no ponto, não pegue outro ônibus. Fica lá, persevere, não desista, não procure resolver com coisas daqui da terra. Perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. E só rapidamente, Romanos 5 fala praticamente a mesma coisa. Romanos 5, versículo 3. Não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vocês já viram atletismo, as pessoas correndo? Vocês já viram pessoas que começam a correr muito rápido, parece que vai ganhar, e rapidamente eles desistem, não tem força? Você vê outros que vão mais devagar, mas persevera. É difícil, o corpo inteiro fala para parar. O corpo inteiro fala assim, você vai morrer se você continuar. Mas eles continuam, eles perseveram. E somente os que perseveram é que ganham os prêmios. Então ele diz, gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência, a experiência é esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus se derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós estamos falando sobre o derramamento do Espírito Santo, avivamento. O que vai trazer isso? Alegria nas tribulações, perseverança, um buraco muito grande em nosso interior. Agostinho fala assim, todo homem tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus. Só Deus preenche, só Deus. Drogas não resolvem, alcoolismo não resolve, serviço ou a obra de Deus não resolve, nada pode encher esse buraco, somente Deus. Agostinho falou assim, nós temos um buraco do tamanho de Deus, e só Deus traz satisfação. Tudo nessa terra que é bom, a gente quer mais, não é verdade? Né? A gente vai nessas sorveterias caprichosas, algumas boas que estão surgindo aí, né? Você toma, mas você fica com vontade de mais, não é verdade? C.S. Lewis diz que quando vai para o céu, você come uma bocada daquela maçã, você não quer mais nada, porque ela satisfaz. Ela não cria desejo de mais, ela te satisfaz. Ela traz fartura. Não é uma coisa... Então, assim, Deus é o único que pode suprir nossa sede, nossa fome, nossas carências, somente Deus. Nele nós estamos satisfeitos. Mas sem Ele e sem as coisas aqui da terra, a gente fica mal, não é verdade? Sem Ele e sem as coisas que a gente sabe que são pecado, ou então sem essas coisas que a gente voluntariamente jejua, você fica mal, não estou com Deus e nem com as coisas, e nada está bom. Mas é isso mesmo. É essa fome, e essa sede, e essa exigência que seja Deus que nos encontre, que nos torna candidatos para receber a graça de Deus. Ele fala aqui, então me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Como é que você consegue buscar Deus de todo o coração? Eu pergunto para você. Você faz aquela oraçãozinha, Deus, me encontra. Você acha que vai adiantar? Sempre é bom, né? Mas não vai resolver. Buscar de todo o coração significa que você vai buscando. Chega uma hora que você busca de verdade. Aí você busca de verdade. Aí você sente a presença de Deus de verdade. Tá? Então, para buscar Deus de todo o coração, a gente precisa perseverar. E o último ponto, quinto e terminando,
é a situação da nossa geração. E nós estamos inseridos nessa cultura dessa geração. E nós precisamos entender que tem diferenças, tem coisas assim bem diferentes nessa geração do que em outras gerações, tá bom? E sabe qual é a coisa principal que tem nessa geração? Imediatismo. E intolerância para incômodos. Tem que resolver. Está com dor de cabeça? Toma remédio. Está com uma gripezinha? Vai para o hospital. Tem jogo de futebol, os centros de saúde ficam vazios. Quer dizer, o pessoal que enche lá não é gente doente de verdade, porque o futebol tirou eles da doença. Isso é fato, tá, gente? É fato. Doente de verdade não vai ficar assistindo futebol, ele vai estar correndo lá, não é? Mas fica vazio. Todas as unidades de saúde ficam vazias quando tem jogo de futebol grande. Ainda bem, né? Porque os médicos também ficam assistindo futebol, então não tem nem médico para assistir também. Mas as pessoas estão querendo a intolerância para incômodo. Gente, as gerações passadas, a vida era mais lenta, a vida era mais trabalhosa, a vida era mais chata, mas tem algumas vantagens. As pessoas sabiam saborear aqueles momentos preciosos. As pessoas tinham tolerância para trabalhos repetitivos, enjoativos, cansativos. Trabalhar na lavoura é cansativo, não é agradável. Limpar a casa sem todos os produtos modernos é muito trabalhoso. Lavar roupa, lavar fralda, que não é descartável. Todas essas coisas. A vida era muito mais lenta, muito mais trabalhoso, muito mais incomodante, mas tinha muitas vantagens, porque as pessoas tinham tolerância aos incômodos. Hoje as pessoas querem tudo agora, e agora, e agora, e agora, e quer que resolva. Tem que entender que esse negócio de querer que resolve, não resolve, e vai te levando cada vez mais para essas doenças modernas, pânico, e todas essas coisas, problemas que estão surgindo, é por causa disso. Antigamente, mesmo corpo, mesmas pessoas, não tinha tanto psicólogo, psiquiatra, remédio, internet, médico, especialista de tudo quanto é tipo de coisa. Então, não tinha nada disso, não. E tinha um valorizar mais dos momentos de alegria. Em outras palavras, não precisava de adrenalina toda hora, não precisava de serotonina toda hora, se tolerava ficar sem. A nossa serotonina tem que ser Deus, amém, irmãos? Se não for Deus, então fica sem, e fica mal, e aceita ficar mal, mas espera em Deus somente, amém? Mas nós precisamos entender que essa é uma sociedade, é uma cultura, e nós precisamos ajudar nossos filhos, ajudar os jovens, ajudar as pessoas, e talvez nós temos que tomar algumas medidas contraculturais. Nós temos que começar a desacelerar a nossa vida, parar. Se você começa a ver que você está dependente de alguma coisa, para com aquela coisa, mesmo que ela seja uma coisa lícita, para. Se você está dependente disso, se você não consegue viver bem isso, então, meu filho, você está dependente de uma coisa que não é Deus, não é verdade? Então, discirna as coisas que te tornam dependentes, discirna essas coisas pelo Espírito Santo, discirna as coisas que você não está usando, mas estão usando você, estão cobrando de você. Se você fica sem, você fica ansioso. E a obra de Deus pode ser uma dessas coisas. Muitos pastores não estão cuidando da sua família, não estão cuidando da sua vida espiritual, não estão cuidando nem da igreja direito, porque estão viciados em movimento, em atividade. E não é para dedicação a Deus, é para poder ter adrenalina, é para poder ter aplauso, para poder ter aceitação, para sentir valorização. Irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Deus nos ajude. E para vocês que são ministros, a maioria que são, uma coisa que Deus vem me falando bastante nesses dias, é que a igreja não é plateia. Todos na igreja são membros do corpo e têm utilidade, eles não estão ali para assistir. Todos na igreja são membros. A gente não deve pregar para a plateia.
A gente não deve considerar que a igreja é plateia. Ela não é plateia. A igreja é membro ativo. Entendeu? Plateia, segundo Asher, é, em primeiro lugar, Deus. O que Deus pensa do que eu estou fazendo? Não a igreja. O que a igreja está pensando? Não. O que Deus está pensando? Eu vou enfrentar Ele. Ele vai pedir contas. Você fez o que eu queria que você fizesse? Você fez o que estava escrito no seu livro antes que você nascesse? Não, fiz isso, não, mas isso aí eu não queria. Isso aí é da sua cabeça. Você fez o que eu queria que você fizesse? Essa é a primeira plateia, é essa. A segunda plateia é o mundo. A Bíblia diz que o mundo tem que ver nossas boas obras e glorificar o Pai. Então nós temos que tocar para a plateia. E qual a plateia? O mundo lá fora, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. É para eles. Nós temos que mostrar a vida de Cristo para eles. Eles são plateia. Sim. E em terceiro lugar, os principados e potestades. Deus quer apontar para nós e falar assim: ó, diabo, tá vendo? Esses aí têm o Espírito Santo. Esses aí são cópias de Jesus. Esses aí têm a vida de Jesus. E você acha que não pode ser, mas eles são. Então eles também são plateia. Ele vai mostrar aos principados e potestades a grande obra que Jesus fez na cruz através de nossas vidas. Então, se a igreja não é plateia, mas a igreja é a habitação do Espírito Santo. Então, minha preocupação não é se vocês concordam comigo, mas minha preocupação é se o Espírito Santo dentro de você está dizendo amém por aquilo que eu estou falando. E vocês precisam ministrar nessa base, amém? Ministra sempre nessa base. Não é se as pessoas gostam, não é se as pessoas estão achando legal, mas o Espírito Santo neles está testificando. O Espírito Santo, que a igreja é o corpo de Cristo. Se o Espírito Santo está testificando neles, então não é da carne, é do Espírito. Entendeu? Então nós precisamos estar sensíveis à aprovação de Deus pelo Espírito Santo na sua igreja. Isso nós precisamos estar atentos. E não procurando aplausos ou honra ou coisa humana, né? É isso que Deus está querendo de nós. Então vamos adorar um pouco ao Senhor e vamos orar, e vamos clamar a Deus e vamos pedir a Deus para nos ensinar, para nós vivermos sobriamente, para nós sabermos pelo Espírito Santo como mudar nossas vidas, como sermos exemplos para a igreja onde nós estamos, como não colocar lei, não colocar um jugo, não colocar regras, mas que possamos transmitir, exalar essa sede, essa fome e incentivar os irmãos a ter isso também. E cada um vai saber o que o Espírito Santo vai conduzir ele para fazer. Pode ser coisas pequenininhas, tá? Pode ser coisas pequenininhas. Sempre Deus começa pequeno, Ele nunca começa grande. Não é coisa enorme, mas esteja medindo, tá? Esteja medindo e nós vamos orar agora. Cada um vamos dar um tempo para estar adorando e orando. Vamos dar um tempo para o Espírito Santo. Nós temos tempo, né? São 10h30, nós temos até meio-dia. Nós temos tempo para orar, para profetizar, se alguém sentir, para adorar, para chorar. Nós temos tempo para isso, tá? Fica tranquilo. Mas lembra dessas duas coisas. Primeiro, tem alguma coisa que eu sou dependente, que se tirar eu fico mal? Uma coisa que não seja Deus? Tem alguma coisa? Faça essa pergunta. E a segunda pergunta é: tem alguma coisa que está aumentando minha sede, minha fome, meu desejo de Deus, e tem alguma coisa que está tirando isso? Eu preciso descobrir. Amém?